crianças, tudo bem com vocês? Hoje, dia 8 de novembro, e vamos iniciar mais um dia de aula. Então, começaremos com História nas páginas 52 até a página 55. Hoje vamos falar sobre a rua, né? A rua tem história, é o capítulo 3 que nós vamos estudar. As residências, as escolas, os lugares onde as pessoas trabalham e se divertem localizam-se em uma rua. A rua é um espaço público e coletivo usado para o trânsito de pessoas e de veículos. Algumas ruas também são usadas como espaço de lazer, de encontro entre seus moradores. A rua tem um nome, pois assim é mais fácil de localizá-la e diferenciá-la de outras. É comum o nome da rua e do bairro se relacionarem à história do local, à história daquele lugar. Então, aí temos uma foto da Rua das Velas, no município de Itatiaia, estado do Rio de Janeiro, em 2016. Na atividade 1, vocês sabendo que, muitas vezes, os nomes das ruas estão ligados à história do lugar, observe as dicas e responda. A Rua Bonito Lindo, em Joinville, estado de Santa Catarina, fica entre a Rua Pica-Pau e a Rua Perdiz. Antigamente, nesse local, havia muitos bonitos lindos, hoje em dia há poucos. Então, ali temos o pássaro Bonito Lindo e a placa da Rua Bonito Lindo, a ave pica-pau e a ave perdiz. Por que a rua recebeu esse nome? Existiam muitos pássaros, né? Chamados bonitos, lindos, né? E os moradores quiseram homenagear, colocando esse nome, né? O nome dos pássaros. Tarefa 2. Qual é o nome da rua onde você mora? 3. Pergunte a um adulto que mora na mesma rua que você, por que ela tem esse nome? Tarefa 4. Vocês vão fazer uma entrevista, vão seguir o roteiro e responder aí nessas linhas, né? Entreviste um adulto de sua convivência. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Você se lembra do nome da rua em que morava quando era criança? D. Quais são as diferenças entre a rua onde você morava e a rua onde você mora agora? Agora vocês vão ler juntamente comigo, na página 54, nós temos um texto, vamos ler lá. A Ladeira Porto Geral, no município de São Paulo, estado de São Paulo, tem esse nome porque nessa região ficava o antigo porto do rio Tamanduateí. Chegava a esse porto e partiam deles pequenas embarcações que transportavam cereais, frutas, hortaliças e peixes das fazendas, das chácaras e dos rios próximos a São Paulo. O porto não existe mais, porque esse trecho do rio foi desviado e canalizado. Mas o nome da ladeira permanece o mesmo. Hoje, essa rua é um importante centro comercial de lojas populares e recebe milhares de pessoas todos os dias. Então, antigamente, nessa rua ficava o antigo porto do rio Tamanduateí. Nesse porto recebiam mercadorias, né? Então, aqui tá dizendo que as mercadorias eram frutas, hortaliças, peixes, das fazendas do local, né? Das chácaras. E aí era transportado para cidades próximas a São Paulo. E hoje em dia não existe mais esse porto, né? O porto não existe mais, porém,
A rua onde havia o porto continua lá e ela é chamada de Aladeira Porto Geral. E vamos ver o que é ladeira. Ladeira é uma rua muito inclinada. Então, temos ali uma fotografia vista da ladeira Porto Geral em 1862, depois a mesma rua, lá, ó, vista da ladeira Porto Geral em 1915, houve uma mudança, né? E a última, que foi tirada em 2015, da mesma vista da ladeira Porto Geral, que ela agora é um centro comercial que tem muitas lojas e é visitado por muitas pessoas. Na tarefa 5, qual era a principal atividade realizada na região da ladeira Porto Geral no passado? Então, antigamente, antes dela ser uma rua comercial, o que ela era? Tinha o que ali? Tarefa 6. Qual é a principal atividade da ladeira Porto Geral atualmente? A rua, a calçada e os outros lugares próximos às moradias podem ser espaços para brincadeiras de crianças de diversas idades. Elas costumam se juntar para brincar, como uma maneira de aproveitar o tempo livre. Pessoas, jovens e adultos acompanham as crianças para garantir a segurança delas. E assim, outros grupos se reúnem também na rua. As crianças mais novas aprendem com as mais velhas e, desse modo, as brincadeiras podem permanecer ao longo do tempo. Temos ali a fotografia de crianças brincando com figurinhas no município de São Paulo, estado de São Paulo, em 1963. E a outra foto são crianças brincando com figurinhas, município de Manaus, estado do Amazonas, em 2015. Na tarefa 7, vocês vão marcar um X nas atividades que podem ser feitas na rua. Pessoas sentadas na calçada em 2015 ali, são atividades que podem acontecer na rua? Sentar-se nas calçadas? Pessoas atravessando a rua fora da faixa de pedestres em 2011, será que pode atravessar fora da faixa de pedestres? Onde tem a faixa de pedestres e o fluxo de carros é muito grande, muito intenso, a orientação é que se atravesse a rua pela faixa de pedestres. Muitos bairros da nossa cidade não têm a faixa de pedestres. Então, a orientação que nós temos é que devemos olhar para um lado, olhar para o outro e assim atravessar a rua, né? Mas nesse caso aqui, tinha a faixa de pedestres e a pessoa estava atravessando fora da faixa de pedestres. Então, está errado, né? Na outra fotografia, crianças brincando de queimada em 2013. Se for brincar de queimada, tem que prestar atenção no movimento da rua, né? Por isso, a necessidade de um adulto estar acompanhando e da rua não ser tão movimentada com carros. Na outra fotografia, pessoa jogando lixo pela janela no carro em 2015. Isso é uma atividade que pode ser feita na rua? Não, né? Jogar o lixo tem que ser na lixeira, né? Então, essas são as atividades de história. Na atividade da apostila, vamos continuar com o texto da sopa e dessa vez nós vamos pesquisar algumas palavras. Releia o texto da música A Sopa e em seguida escreva as palavras em cada caso. Na página 6 nós estamos, então na tarefa 11. Letra A. Vocês vão escrever as palavras ou a palavra que começa com a mesma letra. Então, pelo menos duas palavras que começam com a mesma letra. Letra B, que termina com a mesma sílaba. Letra C, que se repetem no texto. Letra D, que tem uma sílaba. Letra E, que tem duas sílabas. Letra F, que tem 3 sílabas. Letra G, que tem 4 sílabas. Tarefa 12. Nessa sopa divertida, há uma palavra que é um meio de transporte e a outra que é uma fruta. Descubra e escreva aqui.
Então, vocês vão escrever qual é a palavra que é um meio de transporte e qual é a palavra que é uma fruta. Escreva ali. 13. Essas duas palavras começam com a mesma sílaba. Qual é? Então, escrevam aí no quadradinho. E depois vocês vão completar o nome das figuras com as sílabas K, co e cu. Coco, cubo e caderno. E, por último, escrever uma lista de palavras iniciadas com a sílaba K. Por hoje é só, um beijinho e até amanhã. Tchau!